A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou Carlos Aquino, bem-vindo à série Revelando o Apocalipse, continuando da onde paramos no último vídeo, Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas dela escritas. Pegamos a primeira bem-aventurança do livro. Ao todo, o Apocalipse possui 7 bem-aventuranças. O número 7 aparece repetidamente ao longo da obra e frequentemente simboliza plenitude. Observe algo incrível. João apresenta 3 ações: ler, ouvir e guardar. Na igreja primitiva, poucas pessoas possuíam cópias das Escrituras. Por isso, os livros eram lidos publicamente diante da congregação. Mas João deixa claro que não basta ouvir, também não basta conhecer, é necessário guardar. A palavra grega utilizada aqui significa obedecer, preservar, colocar em prática. Esse talvez seja um dos maiores desafios da igreja em nossos dias. Muitos desejam entender as profecias, poucos desejam viver de acordo com elas. O propósito do Apocalipse nunca foi satisfazer curiosidades proféticas. Seu propósito é produzir perseverança, santidade e fidelidade. Essa continua sendo uma mensagem extremamente atual. Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. João identifica os primeiros destinatários desta carta. Ela foi enviada às 7 igrejas da província romana da Ásia, região que hoje pertence ao oeste da Turquia. Essas igrejas eram reais, possuíam membros reais, enfrentavam problemas reais, mas por que exatamente 7 igrejas? Na Bíblia, o número 7 aparece repetidamente, representando totalidade, plenitude e perfeição. Por isso, muitos estudiosos entendem que essas 7 igrejas representam também a igreja como um todo, embora cada uma possua sua realidade específica. Os capítulos seguintes, vemos que Cristo conhece profundamente cada uma delas. Nada escapa aos seus olhos. João inicia sua saudação dizendo: graça e paz. Essa é uma combinação que chama a atenção. Graça era uma saudação comum entre os cristãos. Paz, ou shalom, era a saudação tradicional dos judeus. Em Cristo, judeus e gentios são unidos na mesma bênção. Mas o que mais chama a atenção é a expressão aquele que é, que era e que há de vir. Essa frase nos leva diretamente ao Antigo Testamento, quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus no livro de Êxodo. O Senhor respondeu: eu sou o que sou. João utiliza essa linguagem para destacar que Deus está acima do tempo. Ele não está preso ao passado, nem limitado ao presente, nem depende do futuro.
Enquanto nós caminhamos pela história, Deus governa toda a história. Isso significa que nenhum acontecimento do Apocalipse pega Deus de surpresa, nem as perseguições, nem os impérios, nem as guerras, nem o surgimento do Anticristo. Tudo permanece sob seu absoluto controle. João também menciona os 7 espíritos diante do trono. A compreensão mais comum é que ela representa a plenitude do Espírito. O número 7, novamente, comunica perfeição e plenitude, e não 7 espíritos diferentes. Alguns relacionam essa passagem com Isaías, capítulo 11, onde são descritas as manifestações do Espírito do Senhor. Independentemente da interpretação adotada, a cena mostra a atuação plena do Espírito diante do trono de Deus. Logo, na saudação, percebemos a presença do Pai, do Espírito e, em seguida, do Filho. Uma abertura profundamente trinitária. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Agora, João dirige toda a sua atenção para Jesus e faz isso utilizando 3 títulos magníficos. Cada um deles revela um aspecto da identidade do Senhor. O primeiro é a fiel testemunha. Durante seu ministério terreno, Jesus revelou perfeitamente quem é o Pai. Tudo o que ele ensinou foi verdadeiro. Tudo o que prometeu foi cumprido. Até mesmo diante da cruz permaneceu fiel. Enquanto muitos homens mudam conforme as circunstâncias, Cristo jamais deixou de ser a testemunha verdadeira e fiel. O segundo título é o primogênito dos mortos. Algumas pessoas entendem equivocadamente que isso significa que Jesus foi o primeiro a ressuscitar, mas não foi. Antes dele, encontramos ressurreições tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então, o que significa primogênito? Na cultura bíblica, o primogênito era aquele que possuía posição de honra, autoridade e herança. O Salmo 89 chama Davi de primogênito, embora ele tenha sido o filho mais novo de Jessé. Ali, primogênito significa supremacia. Da mesma forma, Paulo afirma em Colossenses que Cristo é o primogênito dentre os mortos, porque ocupa a posição suprema sobre a nova criação. Ele venceu a morte definitivamente. Sua ressurreição garante a nossa futura ressurreição. O terceiro título é Soberano dos Reis da Terra. João escreve isso quando Roma dominava praticamente todo o mundo conhecido. Para muitos cristãos, parecia que César governava todas as coisas, mas João afirma que existe um rei acima de todos os reis. Nenhum imperador, nenhum governo, nenhum reino deste mundo possui autoridade absoluta. Cristo reina, mesmo quando sua soberania parece invisível aos olhos humanos. Essa verdade fortalece a igreja perseguida no primeiro século e continua fortalecendo os cristãos até hoje. Então, João encerra esse versículo com uma declaração profundamente pessoal. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Atenção,
Ele nos ama, não apenas amou, continua amando. Seu amor permanece, e foi esse amor que o levou à cruz. Nossa salvação não foi conquistada por méritos humanos, foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Antes mesmo de falar sobre juízo, trombetas ou pragas, João lembra aquilo que está no centro da fé cristã: o amor redentor de Jesus. Olá, meus amigos. Eu sou João e estou na ilha de Patmos recebendo a revelação de Jesus Cristo. Se você deseja acompanhar essa jornada pelo livro do Apocalipse, inscreva-se agora no canal Carlos Oquino e venha estudar conosco a palavra de Deus.